Boa noite todo mundo, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles Spirit Society, o Jazz, nossa casa espírita querida aqui na Califórnia, na região de São Francisco, Baía de São Francisco, e estamos muito felizes de estar aqui estudando sobre o Evangelho de Jesus com a luz da doutrina consoladora, da doutrina espírita. Esse tema que está lá no Evangelho, capítulo 15, como a Adriana nos falou, da necessidade de caridade segundo Paulo ou segundo São Paulo. E então vamos pedir que, um breve instante, todos que puderem fazer uma pequena reflexão, pensemos o seguinte: o que será que esse tema pode ser aplicado na minha vida? Então vou dar alguns segundos para todo mundo pensar. O que esse tema da necessidade da caridade pode ser aplicado na minha vida? Isso mesmo, só alguns instantes. Então, agora que você já tem alguma resposta em mente e no coração, nós vamos fazer o desenvolvimento desse tema, conforme o nosso estudo. Falaremos um pouquinho sobre Paulo de Tarso. Tentarei falar muito pouco, por causa do nosso tempo, e fica a recomendação do estudo, que a história dele é uma história muito especial. E faremos um aprofundamento sobre a caridade, segundo a visão de Paulo de Tarso, a visão da doutrina espírita, de outros mentores do espiritismo, e traremos uma história que vai exemplificar um exemplo muito sublime de caridade, que é a caridade com os nossos inimigos, que vai já preparar o tema da semana que vem, que a nossa querida Kitty vem trazer para a gente. Então falemos sobre Paulo de Tarso. A história de Paulo de Tarso está bem narrada num livro da Bíblia chamado Atos dos Apóstolos, e também nas epístolas de Paulo, que ele escreveu. É interessante que, se formos pegar os autores do Novo Testamento, Paulo é o maior autor do Novo Testamento, com as epístolas, etc. E a história também está narrada, de novo, numa obra espírita que, segundo uma pesquisa que eu venho fazendo ao longo dos anos, é uma das obras favoritas dos espíritas. Se pergunta qual é o seu livro favorito, muitas vezes esse livro é dado como uma resposta. É um romance que conta a história de Paulo do ponto de vista, ele como encarnado, do ponto de vista espiritual de Paulo e de Estevão, mostrando que Estevão tem um papel muito especial, não só quando ele estava encarnado. Estevão foi o primeiro mártir cristão que foi perseguido por Paulo, na época que se chamava Saulo. Então, Saulo era um judeu, era de família tradicional, era um rapaz atlético, bonito, inteligente, pensamento muito rápido, uma capacidade muito boa de argumentação. Ele era fiel à lei de Moisés, que, segundo Allan Kardec, é a lei que combina elementos da lei divina, que é imutável, que é perfeita, e serve em todos os tempos, em todos os lugares, e elementos contextuais, que são da lei civil, que alteram-se conforme os costumes dos povos. E então ele tinha essa virtude da fidelidade à lei, à fé, que ele tinha muito robusta na lei hebraica, e também tinha esperança de uma carreira promissora, que ele foi estudar. Ele nasceu em Tarso, que hoje fica na Turquia, e ele falava grego. Ele foi estudar em Jerusalém com Gamaliel, que era um dos importantes nomes dos fariseus, né? Ele se tornou um fariseu e tinha uma grande carreira pela frente de doutor da lei. E ele também tinha a jovem Abigail, que era noiva dele, que tinha promessas de casamento, de uma vida muito feliz juntos, mas era muito orgulhoso. Ele não tinha caridade ainda desenvolvida no coração. Como muitos fariseus da época, ele não compreendia a mensagem de Jesus e pensava que Jesus era ou um louco ou alguém que não conhecia a lei, que não entendia, que estava dizendo ser o Messias, mas que não era. Fora crucificado, a pior morte, né, em termos de dignidade humana para a época, entre ladrões. E Paulo então não conseguia conceber Jesus, mas Jesus aparecia na vida dele por elementos que
provocavam as fibras do seu coração a questionar tudo que ele acreditava ser verdade. Então, quer dizer, ele tinha aquela bolha de orgulho dos conhecimentos que ele tinha, que se sentia o doutor da lei, mas não entendia alguns elementos de sua vida. E ele, numa viagem que ele havia conseguido, então, ele guiou, ele liderou o julgamento do jovem Estevão, que morreu apedrejado, e não compreendeu como no momento da morte aquele jovem ainda permanecia fiel à sua fé e havia o perdoado. Então ele não entendia que ele cheio de cólera, aquilo dava mais cólera ainda no coração dele, ele não conseguia conceber. É claro que perante a consciência dele, a consciência estava convidando ele, perceba que você está agindo de forma errada. Daí a irritação. Quando a gente estuda alguns elementos psicológicos, a gente percebe que as nossas irritações têm a ver com as nossas imperfeições. A nossa consciência está nos chamando a atenção de que nós estamos agindo errado. Então, ele saiu em perseguição, adquiriu mais poderes para sair e perseguir as comunidades cristãs. E em uma de suas viagens, onde ele estava indo a Damasco, ele teve um momento de visão mediúnica. Jesus Cristo, que já havia desencarnado, veio visitá-lo e ele escutou a voz de Jesus e viu uma luz muito brilhante que o deixou cego, inclusive fisicamente, porque na verdade ele ainda estava cego espiritualmente. E um espírito como esse certamente havia vindo ao planeta Terra, encarnando no planeta Terra em missão. Só que ele estava falhando na missão dele, porque ele estava sendo oculto pela falta de caridade, pelo orgulho também. E nessa visão tocou-lhe o coração, ele sentiu aquela a energia amorosa de Jesus, e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: Senhor, o que queres que eu faça? Ele sentiu naquele momento o convite e inicia seu trabalho de conversão. E foi um trabalho que levou mais, provavelmente, 30 anos, em que ele foi para o deserto, depois ele foi buscar passou alguns anos no deserto em meditação, em reflexão, trabalhando na reforma íntima diariamente. Depois ele foi voltar a ter contato com os discípulos de Jesus, e no começo foi mais difícil, e ele sofreu muitas perseguições, foi apedrejado diversas vezes, foi dado como morto e abandonado para os cachorros. E tudo isso nunca o fez desistir de sua missão, o fez questionar, aprender, a se reformar. E ele foi desenvolvendo então a virtude da caridade ao longo de sua vida, sempre trabalhando em favor do próximo, em favor do bem da humanidade. Ele fez várias viagens muito longas, que segundo um documentário, foi inclusive um documentário que me parece ser um documentário espírita, eu não tenho o nome aqui, mas está no YouTube, e que ele viajou mais de 12.800 quilômetros. Então, eu botei no Google Earth, dava mais ou menos de São Francisco até algum local da Austrália. Imagina, se tivesse uma ponte, foi o que ele caminhou. Na época não tinha carro, ele não usava animais, ele fazia essas viagens. Até enquanto ele era doutor da lei, ele usufruía de todos os bens, da riqueza material que vinha de sua família, que era uma família rica. Mas depois era na sandália mesmo, ou descalço. E realizou o que os vulgos chamam de milagres, que o Espiritismo explica, está lá na Gênesis, os milagres, as predições, as explicações. E então foi uma vida de caridade. E ele mostrou pela sua mensagem, que está aí na Epístola dos Coríntios, mais adiante ele foi fazer, ele não conseguia mais visitar todas as comunidades cristãs que ele fundou, que tinha muito carinho por ele, era um líder, né, um líder cristão. Então ele passou a escrever as epístolas, que foi inspirado por Jesus e também por os mentores que foram passados para ele, que foi a noiva Abigail, que havia falecido, o orgulho dele a expulsou do seu convívio, e o Estevão, que na verdade era o irmão da Abigail, que estava sumido. Então eles em espírito também inspiraram Paulo em vários momentos de sua vida. E ele foi desenvolvendo a caridade, e ele coloca nessa mensagem, resumidamente, né, que a caridade é uma soma de virtudes, a brandura, a caridade não julga, a caridade perdoa, a caridade ela é indulgente, ela é benevolente, ela é benfazeja. E ele fala que dessas três virtudes que ele desenvolveu, quer dizer, ele já tinha fé e a esperança e desenvolveu ainda mais por conta da caridade, mas ele coloca que a caridade é a mais excelente de todas. Então, está aqui o resumo da história de Paulo. Recomendamos assistir esse documentário, que é muito legal. Eles visitam os lugares onde Paulo passou e
narram alguns elementos da história dele conforme está na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, e essa obra que é fantástica, Paulo Estevão. Falemos então um pouco mais de caridade. Quem estava aqui com a gente há 2 semanas atrás, nosso querido Marcelo Sintra, falou sobre a caridade moral e a caridade material. E no nosso planeta, na linguagem comum, na língua portuguesa e também no inglês, o charity, a caridade está associada ao dar esmola, ao trabalho voluntário, participar de uma organização sem fins lucrativos, ou então ajudar nas calamidades da natureza, por exemplo, aqui na Califórnia, as queimadas. Então, a palavra caridade está associada a esses atos exteriores. E o Espiritismo coloca, então, que é essa caridade material, mas a caridade que Paulo nos apresenta, que também, conforme ele fala, é a caridade que exprime o pensamento de Jesus, que é o modelo maior de caridade para todos nós. Ela é a caridade moral, que ela é equivalente também, podemos pensar assim, ao amor incondicional. Então, o amor pode ser amor de mãe, ou de irmão, ou de marido e mulher, mas existe a forma mais sublime do amor, que é o amor incondicional. Então, a gente pode pensar que a caridade e o amor incondicional são sinônimos. E a gente trouxe aqui, primeiro, essa passagem. Deixa eu fazer uma caridade para as minhas cordas vocais. Essa passagem com Jesus e Maria Madalena. Era uma jovem muito linda, Maria Madalena. Ela tinha cabelos sedosos e longos, um olhar penetrante, ela tinha roupas muito luxuosas e joias, tinha poderes sobre os homens de sua época, poder de sedução, poder de manipulação, muita riqueza ela adquiriu porque ela comercializou o uso de seu corpo, a sua sexualidade, e ela sentia, e essa história está narrada na obra Boa Nova, que está na psicografia de Chico Xavier, do Espírito Humberto de Campos. E ela sentia um vazio muito grande, uma sede de amor, porque apesar de ter estado com diversos homens, fariseus, na calada da noite, romanos, ela não sentia-se verdadeiramente amada. Ela nunca tinha encontrado um homem que a amasse de verdade. Ela queria ter filhos, mas não pôde, por questão, né, da sua condição. E nesse vazio ela escutou Jesus nas pregações e sentiu aquela esperança, aquela vontade de buscar esse reino de Deus. Mas, como todos nós, quando erramos insistentemente, sempre fica a dúvida, será que eu mereço? Será que Deus vai me aceitar? Então ela foi buscar Jesus na casa de um dos apóstolos, e que certamente olharam para ela não com aquele olhar caridoso, que eles são tidos como santos hoje, mas porque se santificaram. Porque o Espiritismo ensina que o santo não é... Deus não cria Espíritos Santos, eles conquistam através do esforço que fazem na encarnação. Então, mas Jesus olhou para ela de forma diferente, aquele olhar acolhedor, aquele olhar que levanta e que dá a esperança e a direção. E essa passagem é muito bonita e muito significante. Eu coloquei aqui no momento que ela pergunta para ele, será que então que eu vou ser aceita? Será que Deus me permite participar desse banquete, que é o reino de Deus? E aqui a resposta de Jesus: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Então a resposta de Jesus é uma resposta extremamente caridosa. Maria levanta os olhos para o céu. Então ele começa fazendo um convite para ela se animar, para ela modificar a visão dela, que estava uma visão puramente material daquela existência. Levante os olhos para o céu. A nossa vida é muito mais do que apenas essa existência terrestre. Regozija-te no caminho. Sente-se feliz. Então, mais um convite para ela reconhecer que ela é responsável pela alegria e felicidade dela, através da escolha que ela vai fazer do caminho. E ele traz mais uma vez a responsabilidade, dizendo que você escolheu, você escutar a boa nova do reino, que é a reforma interior e a busca do exercício da virtude, da caridade, que é a soma de todas as virtudes. E Deus abençoa, então, dando para ela o significado de aceitação, que Deus nos aceita. Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado.
E nós sabemos que ela participou da vida de Jesus, né, daqueles últimos anos que ele esteve na Terra, encarnado, aprendendo com ele, e depois ela seguiu a missão meio que sozinha, porque seria muito difícil para ela continuar junto com os discípulos, por conta da reputação que ela já tinha. E Jesus a convidou que ela fosse mãe das mães sem filhos e dos filhos sem mães. Então ela fez uma vida de dedicação à caridade também, como Paulo, caminhos diferentes, mas também se reformou. E quando Jesus veio a desencarnar, depois a chamada ressurreição, que é a volta dele em perispírito, ela foi a primeira pessoa que ele visitou, para nos mostrar que o seu código é o código da renovação interior. E nós estamos vendo aqui que a caridade, ela é uma soma de elementos, né? E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos sintetizar o que o Marcelo falou muito bem. A palestra dele, se não me engano, vai estar no YouTube em breve, essa semana, nosso canal do YouTube. As outras palestras já estão lá, a maioria das nossas palestras são colocadas no YouTube. Que a caridade é a benevolência com todos. Então, olha que a benevolência de Jesus, percebendo a pessoa na situação que ela está e dando os elementos que vai ajudar a se reerguer. Através da indulgência. Porque se nós temos as imperfeições, nós precisamos da indulgência do nosso próximo para nos sentirmos estimulados, como Jesus fez com Maria Madalena. E o perdão das ofensas. Assim como nós temos as imperfeições, nós vamos inevitavelmente acabar ofendendo um ao outro. E a gente precisa, então, aprender a perdoar para a gente se sentir livre da mágoa, do melindre, que é uma grande tarefa para todos nós. Temos também aqui a mentora da nossa casa, Joana de Ângeles, que ela, na obra Entrega-te a Deus, a psicografia de Divaldo Franco, um espírito muito nobre e muito querido de nós, que ela fala sobre o incoercível poder do amor, que eu, pessoalmente, eu interpreto também, está falando aqui da caridade, porque ela está falando do amor incondicional. Então ela fala que o amor é nascido... Onde que nasceu o amor? Nas fontes do Criador. E está presente em todo o cosmos, então todas as moléculas do nosso corpo, cada uma das nossas células é uma unidade de vida possivelmente autossuficiente e ela está sendo nutrida pelo amor divino. Então você imagina, acho que alguns trilhões de células que nós temos, todas sendo nutridas pelo amor divino. E quanto mais você dá, mais se produz. Então a gente percebe que a caridade tem um significado dinâmico de ação, de continuar produzindo a caridade dentro de nós através do que a gente dá, do que a gente tem. E fala que está nas nascentes do nosso mundo íntimo. Então, aí talvez explique um pouco porque a necessidade da indulgência, do perdão, porque todos nós temos a nascente do amor no nosso mundo psicológico. Então, quando a gente pratica o perdão e a indulgência, aqueles que estão errando, eles vão ser estimulados a modificarem a atitude pelo nosso exemplo contagiante. E, finalmente, a caridade e o amor incondicional trazem sentido e significado na nossa vida, porque se nós também somos imperfeitos, temos nosso lado sombrio que talvez ainda seja predominante, estamos num planeta de expiações e provas, a caridade nos ajuda a nos dar o sentido para que a gente se liberte das nossas imperfeições, como fez o Saulo, depois convertido em Paulo, e Maria Madalena. E a gente ganha significado. E aqui a gente pode fazer um link com as palestras que a gente já teve esse ano da Claudinha, da Dani, falaram sobre o amor à vida, sobre o propósito existencial, e também Marisa falou sobre depressão, e a Daisy falou sobre suicídio, e também sobre eutanásia, nos correlacionando que a caridade nos ajuda a evitar esses males grandes da encarnação e nos ajuda a dar um propósito existencial. E aqui, finalmente, para fechar esse segundo bloco, que a gente falou aqui, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que é assinada por Paulo, o apóstolo. Pelo teor tão sublime, poético e profundo da mensagem, e pelo estilo de linguagem, a gente pode reconhecer que se Allan Kardec colocou também como a assinatura que aquele espírito deu, Paulo, o apóstolo, podemos concluir que realmente era o São Paulo, né? O Paulo de Tarso. E a gente trouxe aqui alguns elementos que o Bruno leu para a gente a mensagem anteriormente. Essa máxima vai encerrar os destinos do homem na Terra
porque quando nós todos estivermos praticando a caridade, na terra será instalado o reino de paz. Não vai mais haver guerra. E nos céus, porque quando a gente desencarnar, estivermos no plano espiritual, a gente faz aquela revisão da nossa encarnação. Se nós realmente praticamos e desenvolvemos a virtude da caridade, a gente vai se sentir mais próximo de Deus. E a gente se sente mais merecedor, se sente mais aceito, mais digno de fazer parte do universo. E ele coloca que a caridade é o facho celeste que guia o homem no deserto das nossas incompreensões, da nossa ignorância, do nosso orgulho. Ela vai, então, servir como um guia perante a nossa consciência. Quando a gente estiver seguindo a caridade, a gente sabe que está no caminho certo. Então, se tiver dúvida, pergunte-se com relação à caridade. Como ele coloca, submeter as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. E, finalmente, o que a gente está fazendo aqui agora é uma recomendação que o Paulo fez para a gente, em espírito. Dedique-se a investigar o sentido profundo e as consequências, que é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos refletindo as diversas, o significado desse termo que parece ser, segundo a recomendação dele, tão importante para as nossas vidas, e o que isso significa para a gente. E também buscar as aplicações. Eu trouxe aqui uma aplicaçãozinha, a caridade do bem dizer, para a gente seguir a recomendação de Paulo. Imagina que a gente tivesse uma abelhinha na nossa boca, invisível. Quando a gente fala mal de alguém, essa abelhinha ela vai e pica. Mas não é o outro, não é quem a gente está falando mal que ela pica, que ele está lá em outra dimensão. É a nós mesmos. Então essa dor pode nos incomodar e pode trazer uma inflamação, causando problemas até mais sérios, né? Que pode até nos impedir de falar. Uma metáfora, né? Mas Joana de Ângeles ela fala que a maledicência, falar mal, se feita de forma repetida, ela vai criando uma atmosfera espiritual de desequilíbrio. Esse desequilíbrio, então, vai afetar o nosso corpo espiritual, que Allan Kardec chama de perispírito, e que, como o perispírito está ligado, uma ligação que é muito difícil a gente compreender, mas uma ligação célula a célula com o nosso corpo material, porque o perispírito ele é semimaterial, por isso que é difícil compreender. Se a gente mal entende eletricidade, que é uma coisa que a gente considera material, imagina entender essa ligação. Mas então vai influenciar o nosso corpo e pode trazer doenças, se a gente tiver o hábito da maledicência. Por outro lado, se a gente fizer então a escolha da caridade, muito ligada com a benevolência, com a indulgência, com o perdão, e a gente praticar falar bem do próximo, então essa abelhinha ela vai produzir o mel da indulgência, que vai adoçar o azedinho do outro e o nosso azedinho também, porque a gente também tem o nosso limãozinho. E também vai produzir, esse mel também traz energia, que dá alegria de viver, que dá motivação para prosseguir, e também produz o própolis, que vai ajudar a cicatrizar as nossas máculas conscienciais. Então, o amor cobre a multidão de pecados. Muito bem, aqui para a parte final, vamos falar um exemplo de caridade sublime. Vamos fazer uma pequena revisão que tem a ver com esse tema da transição planetária. A gente fez uma palestra aqui no começo do ano, também está no nosso canal do YouTube, Transição Planetária. É um tema que está na Gênese de Allan Kardec e que a psicografia de Divaldo Franco trouxe a obra de Transição Planetária, depois Amanhecer de uma Nova Era, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi um espírita antes de desencarnar. Então, resumidamente, a Terra é um planeta de expiações e provas, passando pela transição para o planeta de regeneração. E um grande exemplo, seria o exemplo de Maria Madalena, que se regenerou. Então, para poder continuar pertencendo ao planeta Terra, é preciso que a maioria de nós estejamos no estado mental de regeneração, de querer buscar a lei divina. Então, todos nós estamos sendo convidados a nos regenerarmos. E a coletividade terrestre, né? Encarnados e desencarnados. Nós estamos recebendo aqui convidados especiais, que são espíritos que estão vindo de outros planetas, são os planetas felizes, que não precisariam mais encarnar num planeta de expiações e provas, mas estão fazendo por sacrifício, a verdadeira caridade, para nos dar o exemplo. E também tem os espíritos que são convidados, mas daqui mesmo, são convidados os espíritos endurecidos, que, conforme narra Manuel Filomeno de Miranda, passaram séculos nas zonas inferiores, poderíamos dizer zonas infernais, tramando coisas
malignas para a humanidade, seja desencarnada ou encarnada. E eles estão encarnando também, muitos já estão encarnados, tendo a última oportunidade de escolherem seguirem o caminho da regeneração. Se não fizerem, vão ser, então, pelo poder de atração, da lei de atração, seu padrão vibratório os levará ao exílio, a planetas que estão passando de povos primitivos para planetas de expiação e provas, dentro da faixa vibratória deles, que, pela saudade que sentirão do planeta, pela saudade dos entes queridos, da vida de conforto, do mundo com tanta tecnologia e ciência, que é o nosso mundo de hoje, os impulsionará de forma subconsciente a fazerem a reforma interior para voltarem a pertencer à coletividade terrestre. E essa história, então, é de um espírito de um grupo deles, e parece que são muitos casos assim. Esse espírito é o Rabino Eliakim Ben Sadoc e a sua legião, que eles foram mortos por falsamente ditos cristãos, na época das cruzadas, queimados, porque tinha uma fé que não era o rótulo de cristão. Não seguiam as práticas exteriores. Uma falta de caridade. Então, em seu coração se desenvolveu muito ódio, sentimento de vingança, e eles vêm aí, ao longo desses séculos, perseguindo todos que estão relacionados com Jesus, na tentativa de perseguir Jesus. E a obra conta, que recomendo essas duas obras, a história começa na Transição Planetária e termina no Amanhecer de uma Nova Era. É muito interessante, fica a recomendação da leitura. Que estava, então, influenciando, por exemplo, já as casas espíritas. Ele chegou, nos últimos anos, a escolher o espiritismo, o movimento espírita, como inimigo. E estava causando já males pela influenciação, né, aos nossos... Quando a gente não trabalha a nossa imperfeição, a gente abre a portinha da influenciação dos espíritos que não nos querem bem. E aí, por oração, os dirigentes da casa foram buscar o auxílio dos espíritos, que chegou até Francisco de Assis, que é um dos mentores da casa, e ele então montou um time de espíritas desencarnados que desceram, prepararam um trabalho, vieram à Terra. A obra vai narrar muito bem, com mais detalhes. Eu não posso nem passar tantos detalhes, porque o tempo é bem reduzido. Mas conseguiram encontrar, então, com esse dirigente que estava desvirtuado após o desencarne de sua esposa, tinha ficado desequilibrado, e ele conseguiu fazer a sua conversão de volta. Ele percebeu onde estava errando, se arrependeu e se propôs a se regenerar. E então o Rabino decidiu preparar uma invasão, uma verdadeira invasão armada a essa casa espírita, que a obra narra. E os benfeitores espirituais então prepararam um ambiente com muita amorosidade, os fluidos. Ao chegarem lá, esses fluidos bondosos, né, o melzinho da indulgência que a gente falou, ajudou a limpar, então, vamos dizer assim, a atmosfera espiritual desses espíritos, que é como se a gente saísse debaixo d'água e sentisse aquele alívio, né, de respirar um ar puro. O diálogo amoroso de Francisco de Assis, que o amor, ele não combate com armas, ele combate com a paciência, com a tolerância, com a verdadeira caridade. Então, Francisco de Assis dialoga com o Rabino, o levando à reflexão, falando dos erros, que reconhecendo realmente foram os erros, mas aqueles que erraram não estavam seguindo a recomendação verdadeira de Jesus, que era de amar os inimigos, que era de perdoar, que era de tolerar, que era de praticar a caridade sobre todos os âmbitos da vida. E então o Rabino acabou não se convertendo e reclamando que eu quero sair daqui, vocês não podem me prender, está na lei. E, para a surpresa de todos, dos trabalhadores espirituais, Francisco de Assis então pede que se abram as portas para que eles tenham o direito de se retirar e voltarem à vida de predomínio da ignorância, do orgulho. Mas, para a surpresa de todos, de novo, aparece então um espírito que tinha sido a mãe do Rabino, o espírito de Sara, que também havia sido queimada na fogueira, mas perdoou os inimigos e vinha trabalhando já ao longo dos séculos para tentar trazer o seu filho de volta à luz. Então ele não resistiu, ele chora, se derrama em lágrimas e se arrepende, e muitos de seus seguidores acabam se arrependendo também e são tratados com muito carinho pelos benfeitores espirituais que os preparam depois para a reencarnação. Então dessa história fica um convite para a gente, que quando a gente encontrar com seja não pessoalmente, mas às vezes pelas mídias sociais, pelas notícias,
Quando encontrarmos com os espíritos que ainda estão muito presos à matéria, com a ignorância da vida superior, do reino de Deus, que nós possamos praticar então a benevolência com eles, entender a condição deles é temporária e dar o nosso melhor. Né? A gente não tem ainda a capacidade de amar os inimigos como Francisco de Assis tem, porque foi um trabalho que ele desenvolveu em mais de uma vida. Né? Mas a gente pode buscar seguir o seu exemplo e perdoá-los no limite do nosso possível. Se a gente conseguir já desejar o bem, já estamos dando um grande passo. Então, queridos amigos, a gente chega então ao final desse nosso estudo, que possamos buscar conhecer mais o pensamento de Paulo de Tarso, que certamente é um dos mentores da doutrina espírita. Certamente o espiritismo fez parte de seus planos como apóstolo de Jesus. Né? A gente sabe que o espiritismo foi planejado por Jesus, né? O espírito de verdade, e Paulo, apóstolo de Jesus, também, certamente, muito do que a gente conhece hoje do espiritismo deve ter passado pelo conhecimento dele, pela vivência dele. Que possamos buscar, então, a caridade, perceber e refletir. Será que aquela pergunta que a gente fez no começo, será que essa máxima se aplica na minha vida? Será que ela vai me trazer mais alegria, felicidade, significado? E possamos buscar praticá-la, inclusive com aqueles que nos desafiam ainda mais, sejam próximos da gente ou distantes. Então, obrigado, queridos amigos. Vamos agora fazer a nossa oração final. Eu vou deixar aqui a imagem de nosso modelo de caridade, que é Jesus. Quem puder, então, fechar os olhos.